que que a mulher faz muito? Ela guarda muitas coisas na memória, né? Para depois jogar pro parceiro. Então, numa tentativa de ter o controle da situação. Mas o controle nunca é lucidez. Então, nesse exemplo que eu tô tratando aqui, a mulher chegava e falava: eu lembro quando você fez tal coisa. Eu não esqueço, não. Aquele dia, tal hora, naquela festa, com aquela pessoa, naquela situação, você falou uma coisa, eu não gostei, né? Então, começa a jogar muita coisa. E o homem também, gente, ele não guarda tudo pra ficar jogando de volta pra mulher. Geralmente, não. Mas o que ele faz é que ele verbaliza tudo o que tá sentindo em cima da parceira. Então, ele começa a falar, começa a reclamar muito. Começa a falar: nossa, hoje eu tô cansado, porque eu tive que trabalhar demais, porque eu fiz coisa demais, e eu não tô dando conta, e não sei o quê. E a mulher vai guardando, vai guardando. Então, os dois estão errados. Então, o parceiro fica jogando todo o lixo mental, porque o homem, ele tem essa tendência, ele é pra fora, né? Até anatomicamente ele é externo, ele é pra fora. Então ele joga tudo. Nossa, tô com calor, né? Nossa, que tá ruim, né? Nossa. À medida que ele jogou pra fora, ele fica razoavelmente bem dentro, mais ou menos assim, porque ele não conserva nada dentro dele, ele joga tudo pra fora, né? Os desconfortos, a reclamação, esse tipo de coisa. A mulher vai absorvendo aquilo. Por que ela absorve? Primeiro, que já é da natureza dela ser um ser mais introspectivo, ser um ser de mais captação do ambiente, né? O homem joga mais, a mulher é mais receptiva. Só que a mulher tem que ter um filtro. Ela tem que ter um filtro, tem que partir dos dois. Primeiro, o homem parar de jogar tudo, né? E ter uma calma interna para entender que na frente dele tem um ser humano que não merece ficar ouvindo toda aquela porcaria, todo aquele lixo tóxico. E a mulher, por ela mesma, também tem que ter um filtro. Ah, tudo que meu parceiro falar também é bobagem, é bobagem. E a mulher, principalmente, não é só relevar. Ela tem que começar a agir com bom humor. É um desafio enorme para as mulheres ter bom humor. Parece que não, né? Mas é um desafio gigantesco para a mulher ter bom humor, gente. Porque a mulher tá muito séria. A mulher tá muito séria. Porque a mulher tá muito controladora. Ela quer ter tudo certinho, direitinho, o dia que ela quer, a hora que ela quer. E o homem, né? Como tá num padrão mais desorientado ultimamente, porque ele não tem mais aquele lugar que ele tinha de homem no passado, que é do provedor. Não, agora a mulher dá conta dela mesma, enfim. E aí o homem tá um pouco perdido nesse sentido. Poxa, eu quero conquistar minha mulher, mas eu também quero ser conquistado. Antes o homem não tinha disso, né? Ele achava que ele só tinha que conquistar. Agora o homem também tá mais sensível, ele tá querendo ser conquistado, ser seduzido pela parceira também, né? Tanto que a maior parte das traições acontecem por isso, porque a mulher acredita que só o homem tem que seduzir, só o homem tem que conquistar, só ele tem que ter jogo de cintura e ela tem que ser essa pessoa rígida, mandona, firme, porque senão ela perde o controle da situação. Então isso tá muito confuso pro homem e pra mulher. E o homem estando mais sensível, o homem querendo ser seduzido também, assumindo o que quer, né, gente? Porque sempre quis. Mas o homem assumindo, podendo assumir mais a sensibilidade, podendo assumir mais esse lado, o próprio homem assusta com isso, né? O próprio homem assusta se a mulher brinca, ri, se diverte, ele adora aquilo, mas ele pensa: peraí, isso é um papel meu. Peraí, se ela tá tão divertida, se ela tá tão extrovertida, se ela tá tão espontânea, tem algum outro cara na jogada, tem alguma outra coisa na jogada. Ela não pode estar assim por ela mesma. Porque não era um hábito da mulher ter bom humor, estar extrovertida, relevar. Então, se o homem falava, né, alguma coisa antigamente, poxa, ai, tá tão difícil hoje, tô trabalhando tanto, mas nossa, tô ralando demais, tá muito difícil, tô cansado. Se o homem fazia uma reclamação no passado, o que a mulher fazia?
ela pegava, fazia um lanchinho, saía correndo, ô meu amor, não fica assim não, preparei uma coisinha pra você, não sei o que, não sei o que. Ela podia fazer isso e ir guardando um ressentimento muito grande, porque ela também sentia o desejo de ser entendida, de ser compreendida, de receber um carinho, né? Mas antigamente tinha esse acordo silencioso, né? O homem pode reclamar o quanto quiser na minha cabeça, pode jogar o tanto de lixo emocional que quiser, e eu vou relevar, porque o homem é assim, porque realmente, coitado, ele trabalhou o dia inteiro, fez muita coisa, eu preciso do meu parceiro, olha a relação de necessidade, de precisar de alguém, né? Então eu preciso dele, eu preciso que ele faça X e Y pra mim, então eu vou aceitar quieta, calada, e eu entendo que não é do homem ser compreensivo, não é do homem dar carinho, é do homem dar outros tipos de coisa, né? É prover e tudo mais. Então, na hora do sexo também, eu vou me entregar, eu não tô com muita vontade não, porque eu preferia um homem carinhoso, eu preferiria me sentir acolhida, entendida, né? Eu preferiria que uma pessoa não jogasse tanta carga tóxica em mim, mas eu vou transar assim mesmo, tudo bem, porque homem é assim mesmo, eu dou daqui, ele dá de lá, e assim fica o relacionamento. Gente, isso era até o século passado, sabe? E já no século passado, já tinham pessoas que agiam de uma outra forma. Ou se não agiam de uma outra forma, essa estrutura ainda continuava dentro do relacionamento, mas ambos, tanto homem quanto mulher, buscavam parceiros externos, né? Buscavam amantes mesmo, porque o amante ia tratar com carinho a mulher, né? Ia dar flores, ia seduzi-la, ia conquistá-la. E a amante do homem ia também falar que ele é maravilhoso, ia ficar lá, tô te esperando, divorcia da sua mulher e fica comigo. Então ia aumentar a questão do ego, aumentar essa sensação de ser querido e desejado. Porque dentro do casamento não tinha essa sensação de ser querido, de ser desejado. Tinha uma troca contratual, né? Eu trabalho e reclamo na sua cabeça. E eu aceito a sua reclamação, né? Enfim, sexualmente estou disponível para você, mas ao mesmo tempo consumo aquilo do qual eu preciso. Gente, não tem nada de errado com essa situação, porque é uma situação da época, uma situação, né, de século XX, é uma situação assim de estrutura cultural e daquilo que o homem podia ser e daquilo que a mulher podia ser. Hoje, você pode ser o que você quiser, seja homem, seja mulher, seja bi, seja trans, seja homo, seja o que for. Você pode ser o que você quiser, né? O que está acontecendo agora? A mulher não está mais em posição de aceitar toxicidade no relacionamento. A mulher não está mais para pensar, poxa, eu aceito toda essa porcaria, esse lixo tóxico de reclamação, né? Essa ansiedade, essa preocupação, porque o homem ainda está muito preocupado com o financeiro, preocupado com a imagem, com quem ele deve ser. Então fica jogando isso em cima da mulher, mas a mulher hoje não está querendo mais aceitar. E pelo outro lado também, né? O homem não tá mais, eu te provenho, eu te dou tudo o que você quer e você me dá sexo, né? E você cuida da casa. Porque sexo, ele arruma um lugar onde ele quiser. E também o homem hoje está querendo sexo com amor, tá querendo sexo com ternura, com qualidade. Ele tá querendo ter uma parceira que ele se orgulha da parceira e fala, olha, essa aqui é a minha mulher, né? E isso pro homem tá sendo motivo de tesão, o que antigamente era o contrário, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que eles brincam, nossa, que o cara chega e fala, nossa, transei demais ontem, fiz um sexo muito louco, muito gostoso ontem. E aí os amigos falam assim, nossa, isso aí valeu com quem? Ele fala, com a minha esposa. Aí eles, que nojo, que absurdo, porque é uma crítica, né? Então, até antigamente era assim, né? Essa coisa do tesão, essa coisa da química com o marido, com a mulher, era uma coisa que não combinava, mas hoje o homem tá querendo muito isso. O homem tá mais sensível, gente. Só que ele não tá sabendo lidar com essa sensibilidade. Então, à medida que ele se vê sensível, ele desespera. À medida que ele se vê mais carinhoso, querendo mais um afeto, uma ternura, ele desespera. Porque não, eu tenho que ser esse cara que resolve tudo,
que já chega com as soluções, né? Então ele mesmo não tá entendendo. Então o que tá acontecendo e como é que a gente pode solucionar esse problema? A mulher, por um lado, não aceita mais essa negatividade, essa preocupação, essa ansiedade do marido em cima dela, mas por outro ela não tá sabendo lidar com isso também, porque como eu falei, a mulher tem dificuldade de ter uma chave que é a chave que resolve todos os problemas, é a chave que o homem tem, que é do bom humor. Então, como eu coloquei antes, como mulher, você pode resolver essa situação. Seu marido tá reclamando, tá preocupado, tá cansado. Primeiro, antes do bom humor, o que você tem que fazer? É o meu marido, não sou eu. É o meu namorado, não sou eu. É o fulano de tal, não sou eu. Tira, separa, corta esse vínculo de achar que toda vez que o seu namorado, que o seu parceiro tiver com alguma baixa, tiver com alguma necessidade, você tem que correr no atender. Porque a mulher, ela ainda tá nesse impulso automático, sabe? É uma alavanca que girou e tá no automático. A mulher agora tá começando a parar isso e reverter. Então, o filho precisa da mulher, ela sai correndo para fazer. Porque o filho tem 2 anos, tem 1 ano, tem 6 meses e precisa de mamar. É lógico que ela tem que sair correndo para fazer. Agora, o marido é outra coisa. O marido não é o seu filho. Mulheres, o seu namorado, o seu parceiro não é o seu filho. Você não é mãe dele, você não é mãe dele. Isso é importante saber. Depois que você entendeu isso, o que você tem que fazer? Usar o bom humor. Seu namorado não vai parar de reclamar, não vai parar de resmungar, ele é assim, ele é preocupado, ele é tenso, só que ao mesmo tempo, no mesmo dia que ele ficou preocupado, te encheu de preocupação e de problema, ele sai à noite com os amigos super feliz. Aí, o que acontece? A mulher começa a ter ressentimento, ela começa a ter raiva. Por que comigo é só a parte ruim? Por que comigo é só a reclamação, é só a cobrança, é só o cansaço? E com os amigos, com as pessoas, com a própria família dele, ele tá sempre bem. O que tá acontecendo, né? Então, é por causa disso, porque já instituiu esse papel da mãe. Então, gente, parem de ser mãe. Segunda coisa, usar o bom humor. Então, ele não vai parar de te encher até que você mude de postura, tá? Então, o que acontece? Veio reclamar, veio falar que tá cansado, veio reclamar do dia, da empresa, do chefe, nananana. E aí, em vez de você sair correndo para ajudá-lo, você também não vai fazer uma coisa, que é sair correndo para ensiná-lo. Então, a maioria das mulheres vira professora também. Vira mãe e educadora do namorado, do parceiro. Ela sai correndo para falar: ai, amor, não fica assim. Ai, amor, melhora a sua postura. Ai, amor. Isso é um prato cheio pro homem, porque, gente, homem tá acostumado a ter aquela mãezinha que mima mais, que se preocupa se ele levou blusa. Mesmo aqueles caras de mais de 40 tem mãe que faz isso, vocês sabem, né? E a mulher não, porque a mulher com 13 anos em casa, a mãe dava uma vassoura e falava: você é mulher, você tem que ajudar, né? E por outros motivos também. Mas então, em vez de você fazer o lanchinho, querer ajudar, ou querer ser educadora, querer ensinar ele, seja mais leve, meu amor, seja mais positivo, pare de se preocupar, veja quanta coisa boa. Quanto mais você fala isso, mais ele vai reclamar, mais ele vai fazer postura de mimado, mais você vai ser um saco de lixo para ele jogar as toxinas dele e ficar super bem depois com os outros. Isso é automático, gente, tá? Não é que o homem é ruim. Então, assim, mulher, você cortando o barato da reclamação do seu parceiro, nesse sentido de parar de querer ensinar, de parar de querer salvar a vida dele, já é o primeiro passo e é fantástico. A maioria das mulheres não consegue parar com isso. E aí o terceiro passo é o mais difícil para a mulher, mas quando a mulher já conseguiu ter essa independência, fazer esse corte no namoro, no casamento, ela começa a ficar bem humorada. E o bom humor, gente, ele salva uma relação. Então o seu parceiro vem com aquela coisa, com aquela reclamação e tudo, começa a brincar, sabe? Começa a brincar: nossa, tá precisando de um passe, hein? Eixe, dá um passe nele de preto velho. Ou então, canta uma música junto com ele, sabe? Teve uma pessoa que eu presenciei essa cena e foi ótimo. Essa mulher, ela teve que aprender na marra a ser bem-humorada, porque o parceiro dela era, assim, muito chato.
Sabe aquele cara quando ele quer ser chato? A pessoa é bacana, gente, o homem é legal, mas ele sabe ser chato, né? Ele sabe pegar nesse ponto da mulher e a mulher ficar querendo ajudar, querendo fazer de tudo, porque o homem sabe que a mulher tem essa natureza mais acolhedora, então ele deita e rola com isso. Então, nessa cena que eu presenciei, o namorado, o ficante, na verdade, dessa pessoa, tava enchendo muito o saco. Tava falando, eu vou ficar com outras na balada, tava fazendo gracinha mesmo, mas é umas gracinhas, gente, que machuca, gracinha chata. E essa pessoa começou a cantar a música da novela Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Rafael, começou a brincar. E ele não aguentou, ele começou a rir, né? Então, assim, não é que você tem que ficar fazendo palhaçada com seu namorado toda hora e relevando as coisas, tem um limite. Só que, gente, a mulher, ela vai pelo lado contrário, sabe? Ela vai pro lado da seriedade. Não me fala isso me machuca, você não tá vendo? A mulher precisa urgente aprender o bom humor, porque o que o homem tem de diferente da mulher, que o homem guarda menos ressentimento, é claro que guarda também, gente, mas assim, guarda menos ressentimento, consegue brigar de dia, mas à noite jogar futebol com os amigos, ou videogame, o que quer que seja, é que ele tem esse bom humor, né? Então ele vai brincar com as situações. Só que, homens, agora um conselho para vocês, parem de jogar essa toxicidade na mulher também, porque, né, vocês sabem que a mulher tem esse lado mais maternal, esse lado de querer ajudar, e existe um abuso do homem nesse sentido, né? Então, homens, parem de jogar essa toxina na mulher, porque eu sei que hoje vocês querem ter uma relação gostosa, afetuosa, querem ter um sexo bom no relacionamento a dois, né? Então, isso só pode acontecer se vocês começam a perceber que tem uma pessoa ali na frente de vocês, né? E que essa pessoa tem amor, tá aberta e que pode puxar muito dessa negatividade. Então, colaborem também. Primeiro, mulheres, cortem essa negatividade do parceiro de vocês com esses 3 passos. Parar de correr para salvar a vida dele. Parar de correr para ensiná-lo como ser mais positivo. E o terceiro passo, colocar em prática o bom humor. E homens, parem de jogar essa toxina exagerada nas mulheres. Gente, a partir desse processo, o homem e a mulher conseguem sair do mental, conseguem sair do racional e ir de novo para a pele, ir de novo para o sexo. E sexo, gente, não é só realmente o ato. Sexo, que eu falo aqui, é a questão da química, é a questão do prazer. É o homem tá jogando futebol com os amigos, o videogame, tá na reunião com os colegas e tá pensando, poxa, eu tenho uma namorada muito gata, sabe? E ele sentir orgulho disso, sabe? Querer se arrumar, tomar um banho gostoso pra ir encontrar essa namorada. Ou mesmo que vocês já morem juntos, né? Sejam casados, ele pensar, poxa, lá em casa tá a mulher da minha vida, né? Todo mundo quer sentir assim. E a mulher também pensar, poxa, eu tenho um gatão, eu tenho um cara que eu tenho orgulho de sair junto na rua, das pessoas verem. Esse tipo de coisa traz de novo a química para a relação que tinha sido perdida. E faz com que você saia da cabeça, saia do mental, porque o mental vai ficar te dizendo, ele tá lá com os amigos dele, pra ele é muito fácil, enquanto eu tô aqui, ele jogou esse tanto de porcaria em mim, agora eu tenho que resolver. E ele também fica pensando, poxa, minha mulher se afastou, minha mulher não quer mais nada comigo, e agora eu não tô sabendo lidar, sabe? Então, assim, em vez de ficar nesse afastamento pela cabeça, vocês se unem pelo bom humor, pela sensibilidade, e isso traz de novo o reencontro sexual positivo que vocês tanto precisam. Uma outra dica, gente, então seria parar com aquelas conversas gigantes, sabe? A DR, gente, sinceramente, na minha opinião, não funciona. Essa DR inclusive na frente de psicólogo, aquela terapia de casal famosa, senta o casal e começa a lavação de roupa suja enorme. Isso, gente, não compensa, porque, na verdade, como eu falei no início, quanto mais você puxar ressentimento, mais vai ter de onde sair. Você vai ficar impressionada, porque você vai lembrar todas as coisas que o seu companheiro, que a sua companheira fez. Aquilo vai vir à tona no momento. Enfim, não vai parar de ter ressentimento, de ter mágoa, de ter crítica.
E a partir do momento que você joga a crítica pro outro achando que tá se libertando, você tá criando no outro uma mágoa. Então se eu falo com o meu parceiro, aquele dia você falou aquilo, me machucou muito, você não é a pessoa que você pensa que você é, não, tá? Olha o que você tá fazendo. Eu tô jogando uma crítica, achando que eu tô me purificando daquilo. O outro vai ficar com aquilo que eu joguei, né? Então vai ficar um ioiô ali, o outro vai ficar com aquilo. E no momento mais propício, o outro vai falar: nossa, você tá muito crítica, você só sabe me xingar, você isso, você aquilo. Lembra aquele dia que você falou? E não vai ter fim, sendo que um gosta do outro. Então, é claro que se você tentou de tudo, você teve bom humor, você, enfim, cortou essa relação de dependência, mas continua ainda sem o tesão, continua ainda só problema, aí separa mesmo, gente, porque então não tem mais afetividade. Mas na maioria dos relacionamentos, principalmente se começou com essa química boa, com essa atração e com afetividade, com cuidado com o outro, se começou assim e desandou, tem como reatar. Se ainda existe essa afetividade, essa química, tem como reatar. Deixem nos comentários se vocês gostaram, dá um joinha aí se vocês curtiram, porque esse joinha ajuda a compartilhar mais com mais pessoas. E falem também o que vocês acharam, se vocês já passaram alguma situação parecida, ou se conhecem alguém que passou uma situação parecida. E se vocês quiserem mandar também um e-mail privado, assim, não quiserem comentar abertamente nos comentários, programe-se.com.br, tem o e-mail, tem o formulário de contato, tudo sigiloso e a gente esclarece as suas dúvidas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.